A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse trimestre, chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos adultos, onde nós vamos trabalhar sobre um assunto muito importante, Saulo de Tarso, o perseguidor. Vamos analisar o perfil de Saulo, perfil de Paulo, entendendo especialmente sobre esse período negro da história desse homem de Deus que perseguiu a igreja de Deus. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus, alcançando mais vidas para Cristo. Aproveita também, participe conosco, deixando o teu comentário, hashtag Glória a Deus. Nessa ministração, eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Inclusive, se você desejar poupar o teu tempo, nós já fizemos isso para você. E desejar preparar a tua aula, nós já temos todo esse material preparado aqui para você no nosso site Facilita EBD. Você vai encontrar lá o esboço da lição, o slide. Você encontra também como bônus para quem se torna assinante no nosso site um treinamento, um curso especial para professores da Escola Bíblica Dominical com aulas exclusivas e e-book para quem se torna assinante, além do que um workshop especial sobre pregação. Gente, tá muito bom, vale a pena você assistir essas aulas exclusivas, esse material exclusivo para quem se torna assinante do nosso site. O link com as propostas estão aqui na descrição desse vídeo. A nossa assinatura é trimestral e procura ajudar você a poupar o teu tempo em preparar as tuas aulas. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Essa lição procura trabalhar exatamente esse período obscuro do apóstolo Paulo. Nós vamos iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira que você precisa apresentar em sala de aula é o texto áureo, que está em Atos capítulo 9, versículo 1. Faça essa leitura com os teus alunos. Apresenta também a verdade prática. É muito importante que você leia a verdade prática em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe está localizada em alguns endereços. Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3, capítulo 22, versículo 4 e 5, capítulo 26, versículo 9 ao 11. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e eu espero que Deus em Cristo te use na Escola Bíblica Dominical da tua igreja para a glória do seu nome. Estudar sobre o Saulo perseguidor na Bíblia, ele que é o apóstolo Paulo, é estudar exatamente sobre esse passado negro desse homem de Deus. E nós precisamos entender a perspectiva de vários autores aqui, analisando especialmente a palavra de Deus, o livro de Atos dos Apóstolos, o registro das cartas do apóstolo Paulo. Pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer o seguinte, que o zelo pela religião sem freio, sem o entendimento, pode ser algo perigosíssimo. Era isso que acontecia com Saulo de Tarso. Ele se tornou um homem violento, praticando violência em nome de Deus, no seu período de perseguição contra a igreja de Deus. Pastor Elenay Cabral chega a dizer que após a morte e ressurreição de Jesus, em Jerusalém se alastraram grandes perseguições contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, contra os discípulos de Jesus. Essas perseguições provocaram então essa saída dos discípulos de Jerusalém. Alguns foram para Damasco, outros se instalaram em Antioquia. E a partir, especialmente, do dia de Pentecostes, o ódio contra os discípulos de Jesus aumentou. E esse ódio foi violento. Ódio que levou muitos servos de Cristo a serem levados à morte. Muitos servos de Cristo à perseguição, à prisão, pelo fato de servir a Jesus. O Louchnel, descrevendo a respeito do período em que o apóstolo Paulo perseguia a igreja de Deus, ele relata que essa perseguição começou desde muito cedo. Com base em Gálatas capítulo 1, versículo 23,
Há um registro bíblico que o apóstolo Paulo, quando era um homem terrível, assolava a igreja de Deus, perseguia a igreja de Deus, ao ponto de levar muitas pessoas a blasfemarem contra o nome de Jesus. Pastor Hernandes Dias Lopes, analisando o mesmo versículo de Gálatas 1,13, diz que Paulo é um perseguidor da igreja de Deus e um homem implacável. Ele usava de violência com o objetivo de esmagar os discípulos de Jesus. Com base em Atos capítulo 26, versículo 9. Paulo era violento ao ponto de perseguir a religião do Cristo, ao ponto de perseguir o povo de Deus. E nessa lição nós vamos estudar sobre esse homem. Nós também precisamos ter esse olhar de olhar para a Bíblia e entender o que o texto diz. Atos capítulo 22, versículo 4, está escrito que ele perseguia essa religião, a religião de Jesus. Com base também em Atos 26, 11, ele perseguia os seguidores de Jesus. A violência era uma marca na vida de Paulo. Esse Paulo que é conhecido nesse período como Saulo, ele recebe o novo nome de Paulo, que significa pequeno, ele muda para esse nome pós-conversão. Mas nesse período nós precisamos ter esse entendimento, que o apóstolo Paulo tem esse passado negro, como homem violento. O Dolcinelli, escrevendo a respeito desse período, ele também destaca algo que levanta uma pergunta. O que motivou Paulo a perseguir a igreja de Deus? O que motivou o apóstolo Paulo aqui, que nesse período é Saulo, a perseguir o povo de Deus? Provavelmente foi o seu zelo pela Torá, o seu zelo pela lei, o estudo específico dentro do farisaísmo. E, no seu estudo, receber essa mensagem de um Messias pendurado no madeiro, crucificado, era um verdadeiro escândalo para quem era um fariseu, para quem obedecia à Torá, para quem obedecia à lei. E essa visão, propagada pelos crentes, em dizer que o Cristo crucificado era o Messias, provocava ódio no coração dos fariseus, ódio no coração dos religiosos, que passaram a perseguir a igreja de Deus. E entre essas pessoas se encontrava Saulo. Saulo que entendia, a partir da leitura de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, que aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado como maldito. Sendo considerado como maldito, não teria condições, na sua visão interpretativa desse período, de ser o Messias de Deus, o Messias prometido. Gálatas capítulo 3, versículo 13, o Dolcinelli ainda destaca que Paulo considera Jesus aqui nesse período como um homem blasfemo, um homem que estava mentindo e enganando o povo com a sua pregação, com a sua mensagem do reino. Por isso ele passa a ser um grande perseguidor da igreja de Deus, do povo de Deus, por causa do seu zelo à religião. Para Paulo, que nesse período é o Saulo perseguidor da igreja, a mensagem da cruz, a morte de Jesus no Calvário é um escândalo. E isso é tão interessante, porque esse escândalo que motiva o seu coração a perseguir o povo de Deus passa a ser, depois de transformado em nova criatura, o centro da sua mensagem, o centro da sua pregação. Aqui eu vejo a mão de Deus. Glória a Jesus. Deus transforma a nossa cosmovisão, como transformou também a cosmovisão de Saulo. E isso está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17, versículo 18 e 23. Ele pega o centro do escândalo para os judeus e transforma isso na sua pregação depois de convertido, no centro da sua mensagem. Como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 1, capítulo 5, versículo 11 e 14, e também Romanos capítulo 6, versículo 6. Isso vira o centro da sua pregação, o centro da sua mensagem, a sua profissão de fé. O Cristo que nós pregamos, que incomodava Paulo, assumiu toda a maldição da lei e da Torá. E isso, nessa visão, nesse período histórico aqui, é algo que causava repulsa no coração dos judeus, no coração de Saulo. Essa visão era uma verdadeira blasfêmia, uma verdadeira mentira, sendo propagada pelos cristãos. Mas nós sabemos que essa mensagem não é mentira, é verdade. Nós sabemos que o Cristo amado, depois testemunhado por Paulo,
sendo Deus, assumiu forma humana e foi fiel até a cruz. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a seguir, oh glória, ele assumiu forma de servo, demonstrando que a sua mensagem é na contramão da religiosidade que nesse período era propagada. Por isso, ele negava que os discípulos de Jesus teriam direito de entrar na sinagoga e passou a perseguir a igreja de Deus. E os discípulos, então, nesse período da perseguição, se escondem nas casas. Nós olhamos até mesmo para a proposta do pastor Helena Cabral, que no seu texto de apoio destaca o seguinte para a gente, que o poder da mensagem do Cristo ressurreto causa impacto em Jerusalém, provoca uma grande perseguição e o povo de Deus passa a propagar o Cristo vivo. Isso para o judeu era algo terrível. Olhando também para a proposta do pastor Hernandes Dias Lopes, ele destaca para a gente que Paulo, aqui o Saulo, nesse período, foi um perseguidor severo. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele mesmo diz que antes ele foi blasfemo para com Deus. Ele blasfemava contra Jesus e provocava com que aqueles que eram seguidores de Jesus, que caíssem na sua mão, blasfemassem contra o Cristo. A Bíblia chega a chamar ele de fera selvagem e touro selvagem. Nós vamos analisar isso hoje na lição e nós vamos perceber que o Jesus da glória, o Jesus que você serve, ele tem a capacidade de domar qualquer fera selvagem, qualquer touro brabo, para demonstrar a sua glória, como fez com Saulo, transformando ele em sua presença em um servo humilde, em um homem pequeno na sua presença, mas grande no poder e na palavra. Em Atos capítulo 7, versículo 2 a 57, ele foi responsável em votar pela morte e pela perseguição de Estevão. E a partir daí, então, ele tomou gosto por essa perseguição, ao ponto de procurar documentos, permissões, para poder, conforme a lei, matar aqueles que servissem a Jesus. Nessa aula, nós vamos estudar a respeito desse assassino que se converte e se torna um grande servo de Deus, lavado e remido, perdoado por Jesus. Nós também não merecíamos ter esse perdão. Paulo não merecia, mas Cristo o amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Que Deus em Cristo use você na escola bíblica. Eu espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, comenta aí. E também compartilhe essa aula para que mais pessoas possam ser alcançadas por Jesus. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Vamos tomar como base a perspectiva do Rudolf Schnell, que destaca para a gente esse passado negro do apóstolo Paulo. Esse passado que é terrível, relatado na palavra de Deus. Quando nós lemos o relato do próprio apóstolo, descrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, Gálatas 1, 13 e Filipenses 3, 6, nós encontramos exatamente as atrocidades que esse homem fazia. Ele era um homem, um perseguidor violento contra a comunidade de Deus, contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. Em Atos capítulo 8, versículo 3, ele mesmo recorda sobre a sua atividade violenta como perseguidor da igreja de Deus, ao ponto de lançar homens, mulheres, sem perdoar ninguém nas prisões, ao ponto de invadir as casas, bater em ambos, obrigar que as pessoas blasfemassem contra o nome de Jesus. Porém, quando nós analisamos na Bíblia, entendemos o poder da graça maravilhosa de Deus, o poder do canhão espiritual que Deus tem em mãos para nos resgatar para um propósito. Paulo caiu na mira de Jesus. E na mira de Jesus, quando nós caímos, não há quem nos ajude a escapar. Quando nós caímos no canhão da mira do Senhor, nós somos envolvidos na sua glória, envolvidos na sua graça, envolvidos no seu poder. E não temos como fugir dessa graça maravilhosa. O Cristo eterno se revela em glória, para que Paulo entendesse o poder e o propósito de Deus para com a sua vida. Ele faz isso com você, faz isso também comigo. E isso é lindo na palavra. Que Deus te use como boca de Deus, que Deus te use na palavra, que a palavra use você.
O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Saulo se descreve como blasfemo, como perseguidor e como opressor. Com base em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Ele olha para trás e olha para trás com vergonha de tudo aquilo que ele realizou contra a igreja de Deus. O pastor Elenay Cabral, no texto de apoio, destaca o seguinte para a gente, que com base nas cartas e no livro de Atos, nós encontramos o Saulo de Tarso como um ativo perseguidor da igreja de Deus, como um homem violento contra todas as mensagens propagadas pelos discípulos de Jesus. Como um fariseu, ele se tornou um homem fanático em defender a sua fé, em defender a lei e a Torá, sem ter a pesquisa de conhecer o Cristo revelado pela palavra, ao ponto de ser um homem opressor. Esse é o papel do inimigo. Um homem que provocava a blasfêmia no coração das pessoas, ao ponto de levar as pessoas à morte, pelo fato dessas pessoas servirem a Jesus. Quando nós olhamos para o texto de Rudolf Schnell, e ele destaca o seguinte para a gente, com base em Atos capítulo 22, versículo 4 e Atos 26, 10, ele procurava documentos, sentenças de morte, com a permissão do governo local, para poder perseguir o povo de Deus em toda a Judeia, obrigando os servos de Cristo a abandonar a fé. A fama de Saulo era uma fama terrível. Atos 22, 9 está escrito que ele ordenava lançar os crentes de Jesus nas prisões. A Bíblia também me dá outro registro que é importante entendermos, com base em Atos capítulo 9, versículo 2, que ele conseguiu legitimação, documentos que permitiam que ele fosse até Damasco, perseguir a igreja de Deus, o povo de Deus e a comunidade de Deus que estava em Damasco. Pastor Hernandes Dias Lopes destaca o seguinte em seu texto sobre o apóstolo Paulo, e alguns pontos importantes precisamos levantar aqui. Que Paulo, depois de convertido, ele se via como um perseguidor da igreja de Deus. Ele se via com vergonha do que ele fez. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ao ponto dele dizer que ele não era merecedor, que ele não era digno de ser chamado de apóstolo porque perseguiu a igreja de Deus. Ele olha para trás e tem vergonha de tudo aquilo que ele praticou. Gálatas 1,13, ele foi capaz de perseguir a igreja de Deus, ao ponto de devastar essa igreja de Deus. Atos 26, do 9 ao 11, ele castigava os servos de Jesus. Ele olhava para si e tinha muita vergonha do que ele praticou. Nós também percebemos outras características sobre esse fato bíblico aqui. É que o povo de Damasco também via Paulo como um perseguidor, via Saulo de Tarso como um verdadeiro perseguidor. A comunidade de Damasco se tornou, então, um local de refúgio para os crentes. E é por isso que quando nós lemos Atos capítulo 9, versículos 13 e 14, ele vai a Damasco, que ficava a 240 quilômetros de distância de Jerusalém, para poder perseguir o povo de Deus nas sinagogas e nas comunidades locais lá. Atos capítulo 26, versículo 14, Jesus viu Saulo também como perseguidor. O próprio Jesus viu ele como um homem violento, mas Jesus mudou a história daquele homem quando nós lemos também o relato de Atos capítulo 9, versículo 16. Os discípulos de Cristo olhavam para Saulo com temor, porque reconheciam que ele foi um grande homem perseguidor da igreja de Deus, perseguidor do povo de Deus. E essas considerações precisam ser anotadas, precisam ser descritas em sala de aula. E que Deus use você, que a palavra use você. Escute isso, que a palavra use você. E não que você use a palavra, mas que você seja um instrumento da palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. Se eu estou contribuindo contigo, deixa aí teu comentário. Vamos avançar para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As ameaças de Saulo de Tarso. Nesse segundo subtópico, nós vamos analisar a perspectiva do pastor Elenay Cabral sobre esse período de ameaças que ele provocava contra a igreja de Deus. O seu ódio contra os seguidores de Jesus, contra os discípulos, contra os apóstolos, foi tão violento que ele foi capaz de pedir autorização para ir a Damasco, que ficava a 240 quilômetros distantes de Jerusalém,
para assolar a igreja de Deus. Em Damasco, alguns pesquisadores fazem questão de dizer que naquela época existiam entre 30 a 40 sinagogas, onde os discípulos tinham a oportunidade de propagar o evangelho. Aquilo chega ao conhecimento de Saulo, ao ponto dele pedir autorização ao sumo sacerdote para ir a Damasco perseguir a igreja de Deus, para devastar, acabar com a igreja de Jesus. Hernandes Dias Lopes, no seu texto, ele destaca que a Bíblia narra Paulo a partir de duas ilustrações. A primeira ilustração que a Bíblia apresenta sobre ele é que ele era conhecido pela igreja de Deus como uma fera selvagem, um homem indomável, um homem terrível, perseguidor da igreja de Deus. Isso está registrado lá em Atos capítulo 9, versículo 21. Ao ponto dele estar respirando como uma fera violenta, as ameaças de morte. Isso dava prazer no coração de Saulo, perseguir a igreja de Deus. Ao ponto dele exterminar a igreja, de perseguir a igreja, como está escrito lá em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 4. E muitos irmãos fugiram de Jerusalém para Damasco e Antioquia. E ele tem no seu alvo agora Damasco. Você percebe, à luz da Bíblia, que ele não poupava nem homens e mulheres. Encerrava todos na prisão. Atos capítulo 22, versículo 4. Como uma fera violenta, como um leão selvagem. Mas a Bíblia diz que Jesus é especialista em domar feras selvagens. A Bíblia diz que Jesus domou esse leão, essa fera terrível. Outra figura de linguagem que nós encontramos também sobre ele é que ele é narrado como um touro bravo, um touro indomável. Mas a Bíblia diz que Jesus é especialista em amansar touro bravo, touro indomável. Olha o que está escrito conforme a Bíblia. Ele perseguia o nome de Jesus o Nazareno, perseguia o próprio Jesus, como está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele não se contentava em perseguir a igreja, não se contentava em perseguir os discípulos, mas ele queria perseguir o próprio Jesus. Aonde ele ouvisse falar de Jesus, ele agia com violência. Atos capítulo 26, 14. Seu prazer era matar em nome da lei, em nome de Deus, como um touro violento, forte, com a sua força e com o seu militarismo. Nós percebemos também que ele foi um touro violento, mas foi subjugado por Jesus. Jesus amansou a fera selvagem. Jesus amansou o touro brabo. Eita glória. Isso está registrado em Atos 26, 14. Jesus é especialista em transformar vidas. Como transformou a de Paulo, ele pode transformar a tua também. Helena Cabral chega a dizer o seguinte, que quando Paulo tem encontro com Jesus, ele é domado agora por Jesus. Ele é controlado agora por Jesus, ao ponto do Espírito de Deus trabalhar nele e quebrantar aquele homem. E aquele homem agora vai estudar a lei novamente, vai estudar a Torá novamente, para entender o significado agora da fé cristã. Ele passa a entender a palavra de Deus. E a Bíblia trata que ele agora é transformado em bênção de Deus, porque Jesus tem a capacidade de transformar pessoas. Você acredita que Jesus pode transformar a vida daquela pessoa que você considera como uma pessoa que persegue a igreja de Deus? Eu acredito que sim. Ele fez isso com Paulo. Se você crê, comenta aí. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Por que Paulo perseguia os cristãos? O Dochnelli também levanta no seu texto essa pergunta. Por que Paulo perseguia os crentes em Jesus, a comunidade da fé? Ele perseguia conforme as próprias tradições, e Lucas registra isso para a gente em Atos, que ele perseguia a igreja de Deus porque ele obedecia a Torá e a lei. Isso está registrado em Atos capítulo 8, versículo 3, Atos 9, 1 e 2 e Atos 22, versículo 19. E também precisamos entender que o epicentro dessa perseguição se inicia em Jerusalém. E de Jerusalém isso se expande ao ponto de ir até Damasco. Em Gálatas 1, 22, Paulo era desconhecido na Judéia. Passou a ser conhecido por causa dessa perseguição. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Romanos 15, 31,
Sua fama como perseguidor foi tão grande que depois da sua conversão, depois de ser domado por Jesus, as pessoas começavam a testemunhar. Aquele que antes perseguia o Cristo da cruz, anuncia agora a cruz de Cristo. Gálatas 1,13 e Filipenses capítulo 3, versículo 5, Paulo explica que ele perseguia a igreja de Deus por causa do valor que excedia pelo judaísmo, pelo seu zelo que tinha sobre viver conforme a lei, em viver conforme as tradições. E o Cristo crucificado para ele era um escândalo. F.F. Bruce chega a dizer no seu texto sobre o apóstolo Paulo que não há nenhuma contradição sobre esse período aqui de perseguição, tanto nas cartas como no seu testemunho em Atos dos Apóstolos, ambos se encaixam. Ele faz questão de relatar quem ele era como perseguidor da igreja de Deus. Segundo ele se uniu aos perseguidores de Estevão para apedrejar Estevão e levá-lo até a morte. E o seu voto foi favorável pelo fato dele já estar quase ingressado no Sinédrio como um jovem fariseu. O relato de Lucas se encaixa perfeitamente com o relato das cartas em destacar que ele perseguia a igreja de Deus por causa do seu zelo, pelo zelo que ele dava à religião. E aqui entra um perigo: quando nós valorizamos mais a religião do que o Cristo, nós entramos em um caminho de fanatismo. Ele era um homem fanático por sua fé. Porque o Jesus, o Messias propagado pelos discípulos, era o Messias que foi pendurado no madeiro. Pela fé farisaica e judaica aqui, esse Messias pendurado no madeiro não poderia ser o verdadeiro Messias, mas era considerado como o falso Messias. E isso impulsionou ele a perseguir a igreja de Deus. E ele tinha essa base em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Mas o Cristo da Bíblia, ele se torna maldição em nosso lugar, leva sobre si todos os nossos pecados. E agora a cruz vira o centro da mensagem de Paulo, vira também o centro da sua pregação. Pastor Hernandes Dias Lopes destaca o seguinte nesse período aqui de perseguição. A Bíblia faz a descrição de vários métodos utilizados por Paulo para perseguir a igreja de Deus. Ele perseguia a igreja de Deus usando o recurso da lei. Atos capítulo 26, versículo 10. Paulo perseguia os cristãos em seus redutos religiosos. Quando o povo se reunia, em Atos 26, 11, ele registra isso. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, está escrito que ele utilizava também a perseguição psicológica. Era um verdadeiro opressor contra o povo de Deus. 1 Coríntios 15, 9, ele utilizava a tortura física. Atos capítulo 9, versículo 2, capítulo 22, versículo 5, 26, 9, ele perseguiu os crentes por todas as partes em Jerusalém e agora estava indo em caminho a Damasco. Atos 22, 5, ele utilizava o método da tortura através do açoitamento. Ele também mandava matar os crentes, como está escrito em Atos 26, 10, 22, 20. Gente, que Deus use você para explicar sobre a vida de Paulo. Avançando agora, vamos para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a perseguição contra a Igreja de Cristo. Esse é o segundo ponto. É importante entendermos agora uma figura histórica da igreja, conhecido como o diácono Estevão, que tem uma capacidade extraordinária de apresentar a partir da lei, da escritura, da palavra de Deus, o Cristo vivo, que Paulo não estava compreendendo. Paul Gardner faz questão de dizer que a partir da morte de Estevão, a perseguição contra a igreja de Cristo aumentou. E as atividades zelosas de Saulo levaram ele então a perseguir a igreja de Deus, ao ponto dele ver Estevão, ouvir Estevão e pegar aquela mensagem que ele ouviu e utilizar aquilo de forma distorcida para perseguir o povo de Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: contra os seguidores de Jesus. O pastor Helenay Cabral destaca que a perseguição de Saulo foi contra Jesus e contra os seus discípulos, contra a sua igreja, contra o corpo de Cristo. Pastor Hernandes Dias Lopes relata o seguinte para a gente: a igreja de Cristo foi duramente perseguida ao ponto dos discípulos de Jesus fugirem de Jerusalém. Atos capítulo 8, versículo 4. Saulo queria destruir os crentes em Jerusalém. Queria destruir a igreja de Deus ao ponto de matar a muitos.
Atos capítulo 26, versículo 11, está escrito que ele mesmo testemunha que ele agia com fúria contra a igreja de Deus. Muito sangue foi derramado em Jerusalém pelo fato do povo de Deus servir a Jesus, e Saulo, com seu zelo religioso, perseguiu a igreja de Deus. Mas mesmo com a sua fúria, mesmo com a sua violência, Jesus traçou um plano para a vida desse homem, ao ponto de transformá-lo de uma maneira extraordinária. Eu espero estar contribuindo contigo até aqui. Que Deus te use. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ela, para ele. Compartilha também na tua rede social. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Saulo de Tarso e Estevão. Pastor Elianai Cabral destaca agora esse personagem Estevão, que tem uma habilidade extraordinária de pegar o Antigo Testamento e destacar na história Jesus, apontar para o Cristo. Observe que Saulo ele tinha uma capacidade muito grande em conhecer a lei, em conhecer os escritos, mas não estava identificando Jesus. Estevão, um grande diácono da igreja, tem essa habilidade também, a mesma habilidade do zelo que Saulo tem, ao ponto de destacar o Cristo em sua pregação. A sua mensagem, o seu sermão, é o mais longo que nós encontramos na Bíblia. Está em todo capítulo 7 do livro de Atos, do versículo 1 ao 53. Paul Gardner faz questão de dizer que Estevão é um dos personagens predominantes dentro do Novo Testamento. A partir da sua pregação, o Estevão foi um dos primeiros obreiros da igreja. O seu sermão está aí em Atos capítulo 7, do versículo 1 ao 53, onde nós descobrimos a sua mensagem poderosa apontando para Cristo no centro. Com base em Atos capítulo 6, versículo 1 e Atos 12, 25, Estevão estava envolvido no crescimento da igreja. A igreja em Jerusalém cresce de uma forma maravilhosa, ao ponto de Atos 6 ser necessário separar mais obreiros por causa desse crescimento. A igreja se expande, ele está envolvido com a obra de Deus, é um verdadeiro diácono de Jesus, servindo ao Cristo, envolvido no crescimento, envolvido na palavra, envolvido no ensino. Lucas dedica uma considerável atenção para Estevão, como está registrado em Atos capítulo 6, versículo 8, até o capítulo 7, versículo 60 de Atos. Estevão tem um papel extraordinário no crescimento da igreja aqui. Atos capítulo 6, do 8 ao 15, Lucas detalha os relatos a respeito da sua prisão. Ele também demonstra a sua defesa lá em Atos capítulo 7, do 1 ao 53. O próprio Estevão é espetacular em defender o nome de Jesus. Ele também Lucas registra o martírio de Estevão, que é sensacional. Ele tem a visão do Cristo e ele age como Cristo, como está escrito em Atos capítulo 7, 54 ao 60. O discurso de Estevão foi diante do Sinédrio. O Sinédrio, que era composto por 71 anciões. Com certeza Paulo testemunhou esse discurso, ao ponto de provocar ira nesses anciões, pelo fato dele utilizar a palavra, a lei, de uma forma ousada, apontando para o Cristo. Atos capítulo 6, do 13 e 14, ele é acusado por utilizar a palavra de Deus, utilizar a lei de forma distorcida, mas ele não utilizou, ele entendeu o sentido, ele pregou a palavra, apontou para o Cristo e não para a religião. O seu heroísmo é descrito na Bíblia de uma forma espetacular. Ele era um grande ensinador da palavra. Saulo era um grande ensinador da lei. E ambos aqui estão frente a frente. O Estevão está pregando o Cristo. O Saulo ainda não se converte, ainda não se torna Paulo. E isso desperta ira no coração desse perseguidor. Elianai Cabral chega a dizer que a proposta de Saulo perseguir a igreja e pedir essa autorização é porque ele foi impactado pela palavra de Estevão. A mensagem do Calvário foi lá, mexeu com ele. Ele não queria encontrar pregadores como Estevão. Não queria encontrar homens que testemunhassem sobre o Cristo como Estevão. Como está escrito em Atos capítulo 6, versículo 5. Atos capítulo 6, versículos 5 e 11. E Atos capítulo 7, versículo 55. Por isso, lá em Atos 8:1, nós encontramos o seu consentimento sobre a morte de Estevão. Ele queria silenciar o pregador. Ele queria parar a marcha da igreja. Mas ele não conseguiu. Avançando,
O terceiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Nós precisamos ler a linguagem do nosso tempo, olhar para o texto e para esse período histórico da perseguição que o apóstolo Paulo realizava contra a igreja e tentar olhar com os nossos olhos do dia a dia desse período em que nós estamos vivendo. Eu estava lendo um texto do Jonas Madureira a respeito da importância do discipulado. O discipulado, mesmo nesse período de perseguição, precisa ser propagado, porque ser discípulo é o ato de seguir a Jesus, de servir a Jesus, de se parecer com Jesus. Nós encontramos os termos discípulo e discipulado que descrevem os cristãos, que descrevem a igreja de Cristo. E esse termo discípulo e discipulado fazem parte desse sinônimo de servir a Jesus, de ser cristão, de um crente verdadeiro, como Estevão era. Todavia, Jesus não fez somente discípulos para se tornarem pessoas medrosas, que se escondessem, mas ele fez discípulos para anunciarem o reino, para propagar o discipulado, mesmo no processo de perseguição. A igreja não parou, ela avançou. Tinha uma fera violenta chamada Saulo, mas a igreja prosseguiu. Nós precisamos também prosseguir, imitando Cristo no nosso tempo. Mesmo diante de uma perseguição religiosa, política contra o povo de Deus, com essa intolerância contra a pregação da verdade que é o Cristo, precisamos prosseguir, anunciando o evangelho, o discipulado de Jesus, sem ter medo. Helena Cabral chega a dizer que a igreja atual continua despertando a fúria do inimigo, despertando a fúria de certas autoridades que tentam parar a igreja de Deus, ao ponto de pessoas chegarem a dizer que a igreja não deve se envolver com o Estado, que a igreja não deve se envolver com o mundo, que a igreja deve ficar no seu canto parada, prostrada, sem agir. A igreja foi chamada para transformar o mundo, impactar o mundo, transformar vidas. Você foi chamado para vencer o medo e propagar Jesus em todo o tempo. Em nosso período também. Paulo era um perseguidor, era violento, mas não parou a marcha da igreja, porque a igreja tem dono, continua tendo. E o dono da igreja é Jesus. Glória a Deus por isso. John Stott chega a dizer que a igreja tem a dupla responsabilidade. No nosso tempo nós precisamos entender isso. Nós temos a dupla responsabilidade com o mundo ao nosso redor. E essa dupla responsabilidade está em testemunharmos de Cristo no mundo. E por outro lado também nós precisamos entender que essa dupla responsabilidade, em segundo lugar, é também entender que vivemos nesse mundo transformando o mundo, testemunhando do Cristo. Assim, nós devemos viver nesse mundo, sem se contaminar no mundo, mas ao mesmo tempo mostrando para o mundo que Cristo está vivo. Morreu no Calvário, mas ressuscitou. É a pregação de Estevão. À luz da Bíblia, nós somos chamados para ser santos, e isso provoca ira. Como está escrito lá em Levítico capítulo 11, versículo 45, 1 de Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Você foi chamado para testemunhar de Jesus. Não tema, fale de Cristo, mesmo diante de uma perseguição. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Quando o sistema se volta contra a igreja. Eu estava lendo um texto do John Stott que traz uma perspectiva bem legal que você pode utilizar em sala de aula. Que Deus está nos chamando para o discipulado contra a cultura. Isso quer dizer que nós vivemos nesse mundo que possui a sua cultura, que segue os seus padrões, mas nós servimos a Jesus na nossa cultura cristã. Deus nos convida para viver contra a cultura nesse mundo, contra a linha de pensamento malvada e terrível, tenebrosa que existe. Deus nos chama para combater as tendências que existem. Que tendências são essas? O pluralismo religioso, onde é propagado que todas as religiões levam a Deus. Nós acreditamos que somente um caminho leva para Deus, que é Jesus. Ele é o único caminho que morreu no Calvário, na cruz, pendurado, e ao terceiro dia ressuscitou e permanece vivo com a sua igreja. Nós devemos combater o materialismo no nosso tempo,
onde as pessoas seguem essa tendência de ter, de obter, não deixando o seu coração ser guiado por Deus. Nós devemos combater também esse relativismo ético, onde as pessoas pegam a mentira e tentam transformar ela na verdade, pegam a verdade e colocam a verdade como se fosse mentira, e isso é propagada nas mídias que existem no nosso tempo. Nós não podemos nos vender a esse mundo mal. Devemos continuar com a verdade que é o Cristo, que é a influência da nossa fé. E nós também devemos combater o narcisismo. Existem pessoas que se colocam no lugar de Deus, que se colocam como centro da fé e não são. A nossa fé é pautada no Jesus, a nossa fé é pautada no Cristo. Era isso que Estevão pregava, era isso que os discípulos propagavam, e é isso que você também deve propagar. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto nesse terceiro ponto: como era a perseguição contra os primeiros discípulos. Helena Cabral chega a dizer que a perseguição realizada por Saulo era violenta, ao ponto de levar muitos à morte, como nós já citamos aqui para você. Pastor Hernandes Dias Lopes chega a dizer que Paulo utilizava da violência para esmagar a igreja de Deus. Escrevendo a igreja de Gálatas, ele testemunha em Gálatas capítulo 1, versículo 13, que ele perseguia a igreja de Deus ao ponto de devastar. A palavra devastar é acabar, gente. Exterminar com o povo de Deus. Atos capítulo 9, 1 e 2, ele é apresentado como fera selvagem, como nós já estudamos aqui. Quando nós olhamos para a Bíblia, ele era um homem violento contra o povo de Deus. Em 1 Timóteo 1,13, ele faz questão de dizer que ele era perseguidor, blasfemo, blasfemava contra o nome de Jesus e contra o povo de Deus. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, ele se acha indigno de servir a igreja de Cristo. John Stott chega a dizer o seguinte, que a igreja, ela deve servir no mundo, não ao mundo, mas deve servir no mundo o Cristo, testemunhando de Jesus. Devemos utilizar de todas as oportunidades para propagar o Cristo, mesmo diante de uma perseguição. Mesmo diante da perseguição, a igreja crescia, não parava, porque está escrito em Atos capítulo 2, versículo 47, e Deus dava o crescimento. A perseguição apertava e a igreja crescia, a igreja avançava. E a perseguição aumenta e a igreja cresce, se fortalece em Jesus. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto: perseguição, tortura e método. Helena Cabral destaca para a gente no seu livro de apoio que Lucas apresenta no seu texto, no livro de Atos, especialmente o método que o apóstolo Paulo utilizava. Como está escrito lá em Atos capítulo 8, versículo 13. Ele assolava a igreja de Deus. A violência está presente. Atos 9, 21, nós somos informados que ele também exterminava, não deixava ninguém vivo, a partir do momento em que ele perseguia a igreja de Deus. Atos capítulo 22, versículo 4, ele perseguia tanto homens como mulheres, e aqueles que ele não conseguia matar, ele levava para a prisão. Atos 26, do 9 e 10, ele persegue o próprio Jesus. Agora, quando ele persegue Jesus, ele compra briga com quem ele não aguenta. Quando ele persegue Jesus, ele comprou briga com o Rei da Glória. Quando ele passou a perseguir Jesus, ele comprou briga com o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos não foge da batalha. Ele perseguiu Jesus, Jesus compareceu. Ele chamou Jesus para a luta e Jesus não correu, ele veio. E quando Jesus veio, Saulo de Tarso não conseguiu ficar de pé diante da glória do Deus vivo. Aleluia! Nós não conseguimos ficar de pé diante dele. Quando ele decide fazer, ele faz. Quando ele decide realizar, ele realiza. Como realizou também na vida de Saulo, tem propósitos para realizar na tua. O último subtópico, nós vamos tratar aqui na nossa lição uma proposta do pastor Helena Cabral sobre o relato da perseguição aos pentecostais. Esse subtópico você só encontra esses relatos, esse registro, somente na lição, não há no livro de apoio. O Helena Cabral ele destaca que o pentecostalismo no Brasil também sofreu grandes perseguições. No início do movimento pentecostal no Brasil, nós encontramos diversos relatos. O Diário do Pioneiro registra isso para a gente. Existem diversos relatos históricos de vários irmãos que sofreram perseguição por propagar e professar a fé pentecostal.
A fé na crença dos milagres, a fé na crença das línguas espirituais, dos dons espirituais, passou a ser perseguida na história aqui no Brasil. Nós fomos perseguidos no início e até hoje também por causa da doutrina. Fomos perseguidos pelas manifestações dos milagres, pelo batismo em línguas espirituais. Fomos perseguidos por propagar uma mensagem. Fomos perseguidos por anunciar uma mensagem. Que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, em breve virá. Mas não paramos. Deus deu crescimento à obra. E hoje o movimento pentecostal no Brasil já tem mais de 110 anos, porque o dono da igreja não é o homem. O dono da igreja continua sendo Jesus. Gente boa, que Deus em Cristo abençoe você. Se eu contribuir contigo na aula de hoje, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, gente, marca lá no Instagram, manda esse vídeo para quem tu conhece aí, publica nos grupos de WhatsApp, na tua rede social, nos ajude em nome do Senhor Jesus. E claro, eu quero trazer para vocês algumas dicas de leitura que vão te ajudar muito nesse trimestre. Como dica de leitura, tomei como base para construir a aula de hoje o texto do pastor Helenay Cabral. Vale a pena você ter esse material, você encontra aí no site da CPAD. Também tomei como base um texto do pastor Hernandes Dias Lopes, o maior líder do cristianismo, falando aí sobre o apóstolo Paulo. Muito legal esse material, um textinho bem básico que vai te ajudar muito a entender a respeito dos assuntos que vamos trabalhar nesse trimestre. Também tomei como base Jesus, o Senhor, segundo o apóstolo Paulo, do Gordon Fee, estudando aí a teologia do apóstolo Paulo, a perspectiva dele. Nós vamos utilizar muito isso nesse trimestre. O texto do John MacArthur também traz uma perspectiva histórica muito legal sobre a vida do apóstolo Paulo e o evangelho desse apóstolo. Também tomei como base o texto do Rudolf Schneller, o apóstolo Paulo, vida e pensamento, esse material muito legal e tem aí uma perspectiva histórica muito boa para a gente estudar. Utilizei como base também o texto Paulo, a vida, cartas e teologia, o apóstolo da graça, do F.F. Bruce. Gente, que Deus em Cristo abençoe você. Eu te aguardo por aqui na nossa próxima lição de número 3, a conversão de Saulo de Tarso. Mas eu tenho uma notícia muito boa, se você deseja estudar teologia comigo, estudar teologia com a gente, com parceria com a FATECBA. Nós vamos estar lançando o nosso curso online para você se tornar um dos nossos alunos a partir de 2022. Orem por nós, estamos preparando as aulas, tem coisa boa chegando e você pode estudar com a gente mesmo à distância. E vai ser um material que vai te edificar muito em Jesus. Um beijo no coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.